A Assembleia Legislativa de hoje de manhã, que deveria discutir a criação de novos cargos comissionados, acabou ganhando novos contornos após uma briga bem acalorada entre o deputado Renato Freitas, do PT, e o presidente da casa, deputado Ademar Traiano, do PSD. A briga mais intensa desta nova legislatura ocorreu após mais uma fala em que Freitas acusa o deputado Ricardo Arruda, do PL, de ser um mentiroso. Quem acompanhou toda essa sessão, nos conta bastidores dessa briga polêmica, é a repórter Simone Giacometti, que fala agora conosco, que é o aniversariante do dia. Boa noite, Simone. Nesta quarta-feira foram realizadas duas sessões, uma ordinária e outra extraordinária, mas não foram os itens das duas ordens do dia que chamaram a atenção na Assembleia. Uma discussão entre os deputados Renato Freitas e Ricardo Arruda acabou motivando uma manifestação da Corregedoria da Casa, comandada pelo corregedor Artagão Júnior, do PSD. Ele foi convocado pelo próprio presidente do Legislativo, deputado Ademar Traiano, a tomar providências sobre o comportamento dos parlamentares durante o trabalho no plenário. Segundo declaração publicada nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Paraná, o corregedor aguarda a documentação necessária para agir com responsabilidade e equilíbrio. Hoje cedo, durante o pronunciamento na tribuna, Freitas voltou a atacar Arruda e acabou se desentendendo até com o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. Traiano falou que respeita a história de vida do deputado, mas afirmou que ele usa a própria trajetória de lutas e conquistas para se vitimizar. Renato rebateu aos gritos e Traiano disse ter o direito de se manifestar. Ele suspendeu a sessão por 10 minutos e chamou a ouvidoria da casa para tomar providências. Obrigado, Simone, por nos explicar o que aconteceu. A gente agora então passa a ver de fato o passo a passo dessa discussão. Vamos começar ali pela fala do Renato Freitas em plenário, em que ele chamou novamente o deputado Ricardo Arruda de mentiroso. Não. Eu digo não e pago o preço por isso. Eu tenho um tiro na mão, dado pela Guarda Municipal. Eu tenho prisões em que eu estava praticando um esporte, jogando basquete. E fui preso na Praça 29 de Março por estar jogando basquete. Segundo eles, eu estava perturbando o sossego. Num domingo, às 2 da tarde, numa praça pública, jogando basquete e ouvindo música. Eu não me envergonho. Elas estão às claras, elas estão publicadas, todas as ocorrências, diferentemente do senhor e de muitas outras pessoas. A boca fala o que o coração está cheio. Não direi eu aqui das suas condutas privadas, eventualmente depravadas, ou não, mas não me cabe, e não cabe a discussão pública, senhor presidente. Não cabe eu dizer que o senhor, como um adulto, se comporta como uma criança mimada que nunca ouviu um não. Não me cabe infantilizá-lo. A verdade faz parte da política. A verdade é o centro da política, porque a verdade produz a vida em abundância. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Se nós passarmos a não questionar a mentira, nós estaremos sendo censurados. E se para falar a verdade nós temos que enfrentar a cólera do veneno dos hipócritas, que seja esse o preço. Eu pago, mas não serei jamais censurado. E cada palavra que eu digo, ao final, eu respondo por ela. Bom, após essa fala aí que você acabou de ouvir do Renato Freitas, o presidente Ademar Traiano, do PSD, decidiu rebater aquilo que considerou como vitimismo vindo do petista. Veja aí como é que o bate-boca ganhou corpo. Primeiro, quero aqui fazer uma consideração à história de vida do deputado Renato Freitas.
realmente Vossa Excelência é um vencedor. Pelo que Vossa Excelência relata de sua história de vida. Eu respeito, sim, a sua trajetória, fez uma votação expressiva, mas entendo que essa forma de se tornar vítima de tudo também não é real. Tem que ser levado em consideração todas as ações que, de forma externa e não aqui dentro, vêm acontecendo e aconteceu na sua trajetória. Eu vejo dessa forma, porque essa coisa da vitimização permanente me parece que é algo orquestrado para se tornar mídia permanente em relação à sua trajetória de vida. Questão de ordem. Vossa Excelência me respeita. Vossa Excelência me respeita. Estou aqui usando da minha prerrogativa. Vossa Excelência terá... Vossa Excelência me respeite. Eu não estou julgando os seus atos. Estou fazendo... senhor corregedor. Senhor corregedor. Me respeite. Eu sou tão deputado estadual, senhor. Me respeite. Vossa Excelência será respeitada à altura que merece. Como sempre. Como os demais parlamentares. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Eu suspendo a sessão, solicito ao corregedor que venha até aqui. Tá aí, Pegou portanto, fogo, hein? Tá aí, portanto, nessa imagem que a gente acabou de ver aí, que foi transmitida ao vivo pela TV Assembleia do Paraná, o microfone do deputado Renato Freitas estava desligado e por isso não foi possível ouvir com clareza o tom de fala do deputado. A gente vai exibir agora um vídeo gravado em plenário dessa discussão para que nosso ouvinte, né, do rádio possa perceber como de fato o bate-boca foi acalorado. Veja aí os gritos de Renato Freitas. Senhor corregedor. Me respeite! Eu sou tão deputado estadual do senhor! Me respeite! Vossa Excelência será respeitada à altura que merece. E o senhor? Como sempre. Como os demais parlamentares. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Vossa Excelência tem que parar de se tornar vítima. Eu suspendo a sessão. Solicito ao corregedor que venha até aqui. Está suspensa a sessão. Bom, após essa situação aí, a sessão foi suspensa por cerca de 10 minutos, como disse Traiano, e retornou com o posicionamento de lideranças da casa sobre o ocorrido. Os deputados então seguiram a ordem do dia e votaram os projetos que estavam em pauta. A produção do RIC Notícias Opinião entrou em contato com diversos deputados da Assembleia, inclusive os parlamentares envolvidos. A gente vai ouvir agora o que disse o corregedor da casa, o deputado Artagão Júnior, do PSD, sobre esse ocorrido. Na verdade, a Corregedoria já tem adotado medidas e providências desde a primeira provocação, formalmente nos encaminhada pela presidência e também pelo deputado Ricardo Arruda, através de um protocolado feito aqui na casa em função de um boletim de ocorrência que ele promoveu lá no 3º Distrito. Nós já solicitamos a transcrição de todas as afirmativas feitas pelos deputados nas sessões plenárias, da mesma forma, áudios e vídeos destas sessões. As transcrições nós já recebemos, estamos aguardando agora os áudios e vídeos. Da mesma forma, solicitamos à delegada do 3º Distrito quais as providências foram adotadas em relação ao boletim de ocorrência realizado, as instruções determinadas e se já existe alguma oitiva ou alguma conclusão sobre o processo. Tendo recebido essas informações, a Corregedoria poderá avaliar os documentos, abrir ou não prazo para a manifestação dos deputados ou encaminhar diretamente, imediatamente, para o Conselho de Ética. Aguardamos a chegada dos documentos que ainda faltam, acreditamos que essas informações nos devem ser encaminhadas ainda nessa semana e muito provavelmente em breve nós teremos posicionamento tomado por esta Corregedoria com relação a esses casos que tomam conta hoje das discussões da Assembleia.
Olha só, é importante reforçar também que o deputado Ricardo Arruda, do PL, que é tido como rival direto de Renato Freitas e que foi chamado de mentiroso pelo colega da LEP, também comentou a briga. Estava a caminho da Assembleia, estava vendo ainda, ouvindo pelo celular, ele vai na tribuna e começa a me ofender, me agredir, falar um monte de mentira novamente. Isso aí, pô... Aí eu tive que vir na tribuna, como mexeu com a minha honra, com o meu nome, eu fui na tribuna e falei, olha, eu não queria perder tempo com isso, até que já foi debatido aqui pelo presidente, mas esse deputado, Renato Freitas, tornou a fazer esse tipo de coisa. É que ele faz isso aí, que para o público dele é ótimo, para ele ganhar like, seguidor, o povo dele adora isso aqui, mas só com mentiras. Então eu não posso permitir isso aí faz até mal para mim, sabe, enfim... Você fica nervoso, aumenta o batimento cardíaco. É muito ruim o que aconteceu aqui, foi muito ruim hoje. Aí eu tive que falar umas verdades, não falei nenhuma mentira, né? Tudo que eu falei lá está documentado. Ele tem 17 ou 16 passagens pela polícia, ele foi preso na rua em flagrante com uso de drogas, outra vez foi lesão corporal, outra vez foi perturbação, outra vez foi desacato, a invasão da igreja, que é um crime gravíssimo que ele fez. E como é que eu vou ver um deputado desse, que cometeu esse monte de crime, vir me ofender? Eu estou no 3º mandato, nunca eu tive um problema, ou nenhum parlamentar teve um problema semelhante a esse, de uma agressão pessoal, né, na sua pessoa física. Isso não tem cabimento, é inaceitável, e eu espero que a Assembleia agora tome uma atitude. Olha, quem também se manifestou foi o líder do governo na casa, na Assembleia, o deputado Hussein Bakri, que afirmou que esse tipo de comportamento apresentado pelo deputado Renato Freitas deve ser banido da política. De fato, eu até rememorei meus tempos em que minhas crianças eram pequenas ainda, minhas filhas, e disse da tribuna da Assembleia, chega, deu, ninguém mais aguenta esse tipo de comportamento na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. É preciso, de uma vez por todas, tomar medidas concretas para que esses comportamentos não se repitam mais. A Assembleia se apequena com atitudes como essas. Nós não merecemos isso. Nós queremos discutir saúde, educação, segurança pública, como discutimos agora, dando sugestões para o governo em relação a esse momento que estamos vivendo da segurança nas escolas, com projetos de leis importantes que nós queremos avançar. Inclusive, quero dar uma sugestão aqui ao presidente, mexer no nosso regimento interno, achar uma maneira de que isso não ocorra. Ofensas pessoais têm que ser extirpadas do dia a dia da Assembleia. Sei lá, quem proferir uma ofensa pessoal tem sua palavra cassada e não fala mais uma sessão. Enfim, sem contar que pode, dependendo do grau da ofensa, responder no Conselho de Ética. Agora, não dá mais. Hoje foi realmente uma cena realmente triste, que não condiz com a história da Assembleia do Paraná e que todos nós repudiamos, de lado a lado, de vários partidos aqui dentro. É preciso, definitivamente, tomar uma atitude concreta e clara em relação a isso. Usar todos os mecanismos possíveis, alterar nosso regimento interno para que isso não aconteça mais na Assembleia do Paraná. O presidente do Conselho de Ética, deputado delegado Jacovós, do PL, explicou quais podem ser as punições para Renato Freitas. Como sou presidente da Comissão de Ética, não posso adiantar aqui se há irregularidades ou não, né? Eu estou dizendo que existe regimentalmente punições para deputados que extrapolem a sua obrigação institucional. Obviamente que, como presidente da Comissão de Ética, tenho de ser imparcial. E chegando na Comissão de Ética, a investigação da Corregedoria, eu vou convocar os deputados que são componentes da Comissão de Ética, vou nomear um relator para que este relator diga se aquela conduta deve ser punida ou não. E é óbvio que esse relator do deputado que vai ser o mediador da situação, ele será votado. Pode ser que os membros da Comissão de Ética considerem que aquela ação ela é danosa ao parlamento e pode ser que aquilo seja arquivado na própria Comissão de Ética se os deputados entenderem que aquela ação foi legítima. Apresentado a representação junto ao Conselho de Ética, segundo o artigo 274, parágrafo 2º, nós temos 30 dias a Comissão de Ética para apresentar um parecer. Esse parecer pode ser pela suspensão temporária de direitos
e se for pela suspensão temporária de direitos, não pode ultrapassar a 60 dias. Caso seja o encaminhamento por uma perda de mandato, aí, como eu disse, isso tem de ser votado pelo plenário da Casa, após uma análise da Comissão de Constituição e Justiça, há todo um procedimento sobre isso. Bom, nós procuramos parlamentares da oposição, como líder da oposição Requião Filho, o deputado Goura, do PDT, o próprio Renato Freitas, mas nenhum deles quis gravar entrevistas para manifestar sobre o caso. Agora há pouco, o deputado Renato Freitas enviou uma nota para a nossa produção dizendo o seguinte, vamos abrir aspas para ele. O presidente da Assembleia, Ademar Traiano, ignorou completamente a agressividade e as mentiras de Ricardo Arruda e passou a acusar Renato Freitas de vitimismo. Com isso, o parlamentar solicitou questão de ordem por entender que, conforme o artigo 29 do Regimento Interno, que prevê as prerrogativas do presidente da Casa, não cabe a ele formular juízos de valor sobre parlamentares. Nesse sentido, destaca-se que as prerrogativas da presidência da Alep não incluem ser juiz de um tribunal de exceção e que não é adequado que o presidente utilize sua posição para julgar os parlamentares sem o devido procedimento previsto no regimento interno. O deputado Renato Freitas reitera seu compromisso com a democracia, com as instituições e com a verdade e que perpassa o combate às mentiras e fake news que parecem ser pacificamente toleradas na tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná. Fecha aspas. Vale lembrar que Renato Freitas é um dos integrantes do Conselho de Ética e, caso ele seja mesmo investigado, quem assumirá a vaga do PT é a suplente Ana Júlia Ribeiro. Vamos lá entender essa história. Primeiro, o presidente Traiano agiu corretamente. Ele, inclusive, elogiou ali o Renato Freitas. Todo mundo escutou aqui juntos agora e também foi possível conferir isso durante a sessão. Ele, inclusive, fala o seguinte, olha, respeito a sua história, acho que o senhor é um vencedor. Isso é elogio, até onde me consta. E aí, de forma descontrolada, o deputado ali, sem direito à fala, porque não foi-lhe concedida a questão de ordem, então ele não tinha direito à fala, começou a berrar fora do microfone, que mostra, no mínimo, uma descortesia. Se foi uma falta grave, se foi ou não falta de decoro, caberá agora à Casa fazer a análise jurídica necessária. Mas descortesia a gente sabe que foi. Falta de educação ali, pelo menos, parece ter sido. Questão jurídica, agora a Casa vai debater, e pelo que eu entendi, o Conselho de Ética vai ali fazer a sua análise e emitir depois um parecer. Eu vejo pelas falas dos deputados um certo cansaço, que é o mesmo cansaço de quem está pagando a conta aqui do lado de fora. Nós trouxemos essa semana aqui, cada hora de sessão plenária da Assembleia do Paraná custa R$60 mil aos pagadores de impostos. É do meu bolso e do seu bolso que sai o dinheiro para pagar esses caras. Para eles ficarem lá brincando de um xingar o outro. Para um ficar gritando com o outro dessa forma. Pega mal para casa. São mais de 50 parlamentares. Não está na hora do conjunto da Casa resolver essa questão? Aplicar um corretivo para quem mereça e tocar a vida? Tá pegando mal para casa. As pessoas olham para a Assembleia e falam, é um ringue aquilo lá. Nesse momento, tem Copel para ser debatida. Neste momento, meus caros parlamentares, a questão do pedágio não está resolvida. Neste momento, o Paraná discute se vai continuar ou não com a chamada substituição tributária. Aliás, teve, inclusive, uma audiência pública sobre esse tema ontem. Só esses 3 fatos são bem mais importantes do que a gente ficar escutando aqui, né, um parlamentar falar que o outro é mentiroso. Então, calma lá, gente. Deu, né? Deu. Se tem parlamentar que não sabe se comportar, tá na hora de resolver a questão. Parabéns ao presidente Traiano, que começa ali a mostrar, inclusive, a própria autoridade. Ó, deu o corregedor que tome as providências, e é importante que essas providências sejam tomadas de forma célere, para a gente parar de ver cenas como essa. Eu mando, né? Exato. Escolhe mais do que isso, porque ali tem gente que lucra com o surto. Coloca na rede social lá e fica pro seu nicho se vangloriando. Que eu falei tal coisa contra esse, eu falei aquela coisa contra o outro, e fica ali retroalimentando uma militância que é uma pequena
pequena parte da população que até elege esse ou aquele deputado, mas não representa o todo do Paraná, que está trabalhando, pagando imposto e quer que a Assembleia seja um espelho das discussões reais, não das brigas pessoais. Quer bater boca? Faz na rede social. Quer um exemplo? Esses tempos aí, o Deltan Dallagnol e o Beto Richa começaram a arrancar os cabelos um dos outros. Não foi isso? Um do outro. Sim. Fizeram na rede social. Nós até oferecemos aqui a Jovem Pan, eles não quiseram depois aproveitar o espaço. Mas não faz no plenário. Por quê? Por que não fizeram no plenário, escola? Porque lá em Brasília esse tipo de coisa não se cria. Não se cria. Então tá na hora da Assembleia mostrar que o lugar para se fazer isso também não é o plenário. E que os deputados lá têm que ter educação, decoro, e não só uns com os outros. Isso é entrar de casa, escola. A impressão que dá é que estão se danando pro povo. Mas... Exato, né? Porque o respeito com o próximo a gente traz de casa. Né? Eu aprendi com o pai e com a mãe, a escola também, todo mundo tá me escutando. Né? Que você respeita o próximo. Se as pessoas não têm isso, então pelo menos respeitem as autoridades. Que os deputados são. Todo mundo ali é autoridade. Respeitem. Se autorrespeitem. Né? E respeite principalmente a população, né? Que os elegeu esperando ali um debate de alto nível. Então, tá na hora de resolver. E me chamou a atenção, para fechar o comentário, escola, o silêncio do PT. Você veja que o PT não saiu em defesa de Renato Freitas. Eu não queria entender, não sei se não deu tempo ainda, né? A sessão foi de manhã. Talvez o PT esteja discutindo ali a nota que vai lançar, não sei se vai lançar. Mas cadê o Chiorato? Cadê o Requião Filho? Cadê a Luciana Rafaim? Cadê a Ana Júlia? Os colegas de partido? Cadê o resto do pessoal da esquerda? O Goura? A bancada de oposição como um todo? Né? Tô sentindo falta da defesa deles, né? Ou até, inclusive, do desapontamento em relação ao Renato Freitas. Né? Me parece que ele ficou meio isolado nessa. Estamos aguardando, inclusive está aberto aqui o espaço, está aberto o espaço para que, se tiver alguma manifestação, eles falem, né? Eles adoram falar bastante, inclusive, está aberto aqui o espaço. Então temos que entender. E outra coisa, eu vi ali o delegado Jacob Voz, deputado ali que preside o Conselho de Ética, e também o Artagão Júnior, que é o corregedor da casa, falando ali das providências tomadas. Olha, vamos lembrar aqui que além dessa questão toda, ou deveria haver pelo menos um inquérito aberto para investigar o Renato Freitas sobre a questão da igreja lá que ele invadiu. Recordo aqui, artigo 208 do Código Penal, né? Que interromper um culto, atrapalhar uma cerimônia religiosa pode ser passível, inclusive, a prisão. O mesmo distrito responsável por investigar a invasão à igreja do Largo da Ordem é o distrito agora que o deputado Ricardo Arruda levou lá denúncias graves também sobre o deputado Renato Freitas. Terceiro distrito. Cadê o resultado disso aí tudo? É aquele negócio, né? Quando você não resolve uma questão, ela vai escalando. Então talvez seja o problema. Na boa, a discussão do DCE é no DCE. Lá é a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Respeitem a Assembleia e o povo do Paraná. Querem debater DCE? Vão lá na Vinhada, sei lá no que, da UFPR, vão lá no diretório acadêmico e debatam. Daí fala, fora ALCA, fora FMI e Lula livre, o que quiserem. Agora na Assembleia não. Respeitem o povo do Paraná. Inclusive, nesse momento, enquanto o Mike falava, um pouco antes, durante a manhã, já tentávamos conversar com as lideranças do PT. Mandei, inclusive, uma mensagem para o deputado Arilson Chiorato, presidente do PT estadual. Estou aguardando um posicionamento. Caso queira, estamos com os microfones abertos aqui até às 5 horas da tarde para falar sobre esse assunto. E, como o Mike disse, ou para defender, ou para criticar, ou para dizer, olha, o PT, nesse momento, prefere não falar nada.